Canal Explica Gel, professor Sérgio Wagner, Enem 2015. Prova de primeira aplicação, questão número 30, é uma questão simples, mas que tem aí um conteúdo, que tem aí uma abordagem que é muito recorrente no Enem. Vamos aqui ao enunciado da questão. Em relação ao processo descrito, vai ver aqui no texto, sua ocorrência é minimizada, então vai mostrar um processo no texto, e a ocorrência desse processo pode ser minimizada pelo quê? Tudo bem? Essa é o objetivo da questão, que a gente veja qual alternativa que pode minimizar o processo. Qual processo que o texto fala? Os movimentos de massa, então vai falar sobre movimento de massa, deslizamento de encosta, tudo bem? Os movimentos de massa constituem-se no deslocamento de material, solo e rocha, vertente abaixo pela influência da gravidade. As condições que favorecem, então ele vai falar o que pode maximizar esse processo. Os movimentos de massa dependem principalmente da estrutura geológica, da declividade da vertente, do regime de chuvas, né? Da perda de vegetação e da atividade antrópica, da atividade humana. Tudo bem? Então veja uma situação como essa aqui. A gente tem uma encosta que tem pouca vegetação e a gente tem uma urbanização, construções no topo da encosta, né? E às vezes pior, né? Às vezes você tem construção aqui diretamente na encosta, na vertente, tudo bem? Então essa declividade aqui é o que a gente chama de talude. A parte de cima, o topo é a crista, né? E aqui embaixo é o pé. A distância entre pé e crista é o que a gente chama de altura da vertente, tá? Aí você vai ver o grau de inclinação. Se você tem aqui chuvas intensas e uma cobertura vegetal menor e com mais urbanização, você tende a ter um processo de desequilíbrio, de fragilidade dessa vertente. A água vai escorrendo superficialmente, o que vai removendo o solo. Parte da água infiltra a grande profundidade, que a gente chama de percolação, e tudo isso aqui vai aumentando o peso do solo. O solo vai ficando encharcado, pesado, tudo bem? Se você tivesse árvores com suas raízes, isso ajuda na fixação, na proteção. Mas você tem muito pouco aqui. Você tem, inclusive, uma urbanização intensa. Tudo isso vai gerar um desequilíbrio na encosta que pode vir a desmoronar. Aí você tem um movimento de massa, um deslizamento de encosta. Numa ocupação urbana, o que é o ideal? Não ocupar topo nem, né, encosta, nem vertente, tudo bem? Se for feita essa ocupação, se for feito algum tipo de atividade antrópica, de infraestrutura, né, que for colocada nessas encostas, o ideal é que você possa proteger a vertente. Como é que você protege a vertente? Colocando redes, como essas aqui, estruturas, né, para você fixar a encosta, diminuir a sua vulnerabilidade. Tá? Você pode construir muros de contenção, esses muros são muito interessantes também para você evitar nos cortes de estrada. É muito comum você colocar esses muros aqui e sempre que você faz essa proteção, seja por meio das redes, seja por meio das estruturas fixadoras, dos muros de contenção, você tem que botar canais de drenagem, ou seja, canais para que a água possa descer sem infiltrar, sem provocar essa infiltração que pode provocar o aumento do peso do solo, deixar o solo encharcado e facilitar o desmoronamento. Então essas escadas aqui de drenagem, esses sulcos aqui que são construídos artificialmente, para a água da chuva escorrer por ali e descer nessas escadinhas específicas, elas são fundamentais para que você tenha o equilíbrio da encosta. E exatamente o que diz a questão. Em relação ao processo descrito, movimento de massa, a sua ocorrência pode ser minimizada em locais onde há o quê? Exposição do solo? Não. Solo exposto, você automaticamente aumenta a probabilidade de escorregamento de movimento de massa. Drenagem eficiente? Sim, é uma opção, né? Os muros de contenção são, né, as redes, mas aqui no caso ele está dando a opção da drenagem, que são aquelas construções, aquelas escadas, aqueles sulcos artificiais construídos para que a água possa ter um caminho de descida sem encharcar o solo. Alternativa correta, letra B. Questão simples, mas com informações muito importantes e muito recorrentes no Enem. Curte esse vídeo? Muito bom isso, tá? Letra C. Rocha matriz resistente? Não, se a rocha matriz for resistente, diminui a possibilidade de escorregamento. Agricultura mecanizada não tem absolutamente nada a ver. E letra E, média pluviométrica elevada. Sim, a média pluviométrica elevada ela é um causador, é um maximizador. Ele está falando aqui de que vai minimizar e não maximizar a questão. Então, letra E também não está certinho. Bacana? Tranquilo? Questão boa, né? Questão fácil, rápida e muita gente erra. Você não vai errar. Valeu?